Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo Miranda, especialista em coluna vertebral aqui do CTC-MS de Campo Grande. E dando continuidade no nosso quadro de perguntas e respostas, hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que vocês nos mandaram aqui pelas nossas redes sociais referente às principais causas de dores na coluna. E agora eu vou responder as principais perguntas. Ok, então vamos responder a primeira pergunta encaminhada para nós aqui pelas redes sociais. Pergunta encaminhada pela dona Lucinda. Tive fortes dores na coluna lombar. Não consegui nem mesmo vestir minhas roupas. Fiz uma ressonância onde constatou hérnia de disco que vazou o líquido da coluna. Dona Lucinda, nós temos que lembrar que os discos da coluna são os nossos pequenos amortecedores. Nós temos amortecedores em toda a coluna vertebral e esses discos intervertebrais, eles podem ter o seu desgaste um pouco mais acelerado, até mesmo pelo tempo, pela idade, fatores posturais como falta de controle da musculatura do coro abdominal e da coluna lombar também. Até mesmo traumas, quedas podem fazer com que o disco se rompa e venha a ocorrer uma inflamação e uma lesão aguda. Quando esse disco rompe e faz uma extrusão, nós chamamos isso de hérnia de disco ou, como você mesmo colocou, extravasamento do líquido da coluna. As hérnias de disco devem ser tratadas prontamente. Devem ser feito uso de medicamentos para controle da dor, anti-inflamatórios, alguns medicamentos que ajudam a controlar as dores dos nervos. Em alguns casos, utilizamos colete de Put para poder mobilizar um pouco melhor a coluna e ajudar nesse processo de cicatrização do disco, assim como fisioterapia, osteopatia, terapia manual, pilates, para tentar fazer com que essa hérnia seja reabsorvida. Em alguns casos em que essa hérnia comprime muito o nervo, nós utilizamos a cirurgia endoscópica, que é uma técnica menos invasiva, mais rápida, com menos riscos, para poder fazer a correção dessa hérnia de disco e evitar que se tenha uma dor ou uma lesão permanente nos nervos da coluna. Então, se houver alguma dúvida e uma dor mais persistente, a senhora deve procurar atendimento por nós, especialistas da coluna, para fazer um correto diagnóstico e iniciar o mais rápido um tratamento adequado para a sua coluna. Então agora nós vamos para a próxima pergunta, a pergunta enviada pela dona Nádia. Doutor, tenho uma dor horrível no lado direito do quadril, dói na virilha, desce na perna, até no pé e à noite quando deito piora. Dona Nádia, essa pergunta da senhora é uma pergunta muito frequente aqui no consultório. Nós temos que lembrar que a coluna não é um segmento isolado no corpo. A coluna ela é sustentada pelos dois quadris, né? Quadril direito e quadril esquerdo. E muitas vezes a dor pode confundir um pouco. Ela pode começar na coluna e irradiar, ou até mesmo uma dor do quadril pode se confundir com dores nas costas. Então é importante a gente tentar diferenciar que a dor no quadril ela tende a ser um pouco mais lateral e irradiar para a parte da frente. Ela irradia para a parte anterior, na região da virilha. Muitas vezes ela acontece mais quando a senhora fica em pé. As dores na coluna ela já é mais posterior, mais na região das costas mesmo, e ela pode irradiar tanto da coluna, passando pelo glúteo, pela coxa, pela perna e até mesmo chegando aos pés. Se houver algumas dúvidas com relação à sua dor, a senhora deve sim passar por um atendimento com nós especialistas e vamos fazer exames tanto da coluna quanto do quadril para ter um diagnóstico preciso, tentar diferenciar as dores da coluna e do quadril e iniciar um tratamento adequado, podendo ser hérnia de disco, artrose na coluna, desvios ou escoliose. Vamos para a terceira pergunta, pergunta aqui da dona Rosa. Bom dia, doutor, tenho problemas de coluna já há muitos anos. Agora fui diagnosticada com artrose da coluna. Tomei os remédios receitados pelo médico que me atendeu, mas não vi resultado. Sinto muitas dores. O que fazer? Dona Rosa, a artrose na coluna é uma causa muito comum de dores nas costas. Nós temos que lembrar que o tabagismo, alcoolismo, diabetes, osteoporose e os erros posturais são as principais causas que levam a essa artrose a avançar um pouco mais depressa. Então o tratamento para a artrose na coluna já começa nesses primeiros fatores. Nós devemos também indicar que seja feita atividades físicas de fortalecimento, alongamento, isometria,
ganho de massa muscular da musculatura sem realizar tantos impactos. Isso ajuda no controle da artrose para que ela não avance tão depressa. Em casos em que a dor é mais insistente, mais persistente e limita mais os movimentos do dia a dia, nós podemos utilizar as técnicas de bloqueio lombar ou as técnicas de infiltração, que são bem conhecidas. Inclusive, nós temos alguns vídeos aqui nas nossas redes sociais e no nosso canal que você pode tirar mais dúvidas. Os bloqueios ajudam a controlar muito bem a dor, é uma técnica também muito pouco invasiva e ajuda a melhorar em 70% a 80% as dores na coluna, podendo te aliviar um dia a dia com menos dor e alívio dos seus sintomas mais persistentes na coluna. Eu gostaria de agradecer as dúvidas enviadas. É muito bacana estar respondendo essas perguntas que vocês nos mandam e poder estar interagindo e esclarecendo cada vez mais as questões. Aguardo vocês nos próximos vídeos com novas perguntas.